Graça e paz, meu querido, minha querida. A gente tem visto essa semana que discipulado não é um curso bíblico, discipulado não é catequese, mas o discipulado é caminharmos com Jesus e moldarmos o nosso caráter. Discipulado não é transmissão de conhecimento, discipulado é transmissão de caráter. E o discipulado cristão nada mais é do que, através da nossa vivência, estarmos adquirindo um pouco do caráter de Jesus Cristo em nossas vidas. Tanto é que Jesus, selecionando os 12 discípulos que ele separou entre os tantos, a gente sabe que são muitos, porque em vários momentos a gente sabe, inclusive em João capítulo 6, por exemplo, né? Vários discípulos se afastaram dele, mas os 12 que ele havia separado para o trabalho apostólico continuaram. Então a gente sabe que existiam muitos discípulos de Jesus. Não vou aqui falar de números, porque não é o caso, né? Nós não estamos fazendo um estudo sobre isso. Mas assim, a importância, o que é discipulado? É tu caminhar junto, é tu viver junto. Por isso que o discipulado ele não pode ser simplesmente um curso. Não, o discipulado ele é cheio de vivências, de experiências. Jesus discipulava saindo para orar e levando os discípulos juntos. Jesus discipulava quando estava ministrando e levava os discípulos juntos para a ministração dele. Então, assim, ele ia ministrar num lugar, os discípulos levava os discípulos juntos. Ele estava ali curando, fazendo milagres, os discípulos estavam junto, vendo tudo isso. E mais do que isso, em momentos de lazer também. E, aliás, em momentos de angústia, Jesus ia para os discípulos na casa dos discípulos. Então, assim, não é um curso para a gente tirar isso. E quando os metodistas no século XVIII, junto com outros movimentos também, né, principalmente pessoal, os grupos morávios, mas os metodistas junto resgataram e organizaram e resgataram esse trabalho de discipulado. Também o discipulado não era um curso, mas era algo vivencial, em que eles estudavam a palavra de Deus e juntos como grupo colocavam a palavra de Deus em prática. E eu quero mostrar para vocês hoje numa palavra de Deus, essa semana está falando palavras de Jesus sobre discipulado. E é um dos discursos de Jesus para os seus discípulos, um dos momentos mais marcantes. E foi onde? No momento de uma ceia. Não foi numa sala de aula, não foi com um curso, não foi assim, olha, agora eu vou dar aula para vocês, agora nós vamos estudar a Torá. Não, não foi isso que Jesus fez. Jesus reuniu os discípulos para uma ceia. Ele sabia o que ia acontecer, os discípulos não sabiam. Ele sabia que ele ia ser preso, ele sabia que ele ia ser morto, mas os discípulos não sabiam de nada. E ele reúne os discípulos para um momento, digamos, de festivo, para festejar a Páscoa. Chama seus discípulos e começa a fazer coisas que espantam os discípulos, porque ele começa a lavar os pés dos discípulos, algo que um mestre jamais faria, porque o mestre é uma posição elevada, não faz esses serviços baixos e tal. Ou seja, ele estava dando exemplo de humildade, ele estava dando exemplo de ser um líder servo para o seu grupo de líderes. E aí, nesse contexto todo, de muita emoção, de muita comunhão, é o último momento de Jesus nesse plano terreno antes dele ser morto. Jesus reúne os seus discípulos e fala o seguinte, João capítulo 13, versículo 34 a 36, eu quero chamar a atenção para vocês. João capítulo 13, versículo 34, 35 e 36. E diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, ameis uns aos outros. Versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Perguntou-lhe Simão, Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus,
Para onde eu vou, não podeis seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. João capítulo 13, versículo 34, 35, 36. Versículo 34 e 35, Jesus diz bem claro o que é ser um discípulo dele. Ser um discípulo dele não é ser um cabeção capaz de entender todas teologias e escatologias e entender de textos e apocalipse e não sei o que. Não, isso não é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus também não é estar membrado numa igreja. Ser discípulo de Jesus é muito mais. Ser discípulo de Jesus é ter um caráter amoroso. Jesus disse assim, olha, ele amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho, ele veio, Jesus se entregou por nós, por amor de nós. E ele está dizendo, vocês querem ser meus discípulos? Então vocês vão ter que amar as pessoas. Vocês devem amar uns aos outros. Ou seja, o discipulado não tem a ver com conhecimento em si. Quem tem conhecimento no discipulado? Tem. Os discípulos aprenderam conhecimento com Jesus? Com toda certeza. Mas não é isso que garante o discipulado. O discipulado é uma transferência de caráter. Se nós queremos ser discípulos e discípulas de Jesus, nós precisamos nos deixar moldar pelo Espírito Santo e ter esse caráter de Cristo. Nós não somos discípulos ou discípulas porque estamos membrados em uma agremiação religiosa. Nós não somos discípulos e discípulas porque nós temos conhecimento teológico. Nós não somos discípulos e discípulas porque nós exercemos alguma função dentro da igreja. Nada disso significa ser discípulo e discípula. Discípulo e discípula, nas palavras de Jesus, é quem ama o próximo como a si mesmo. Por quê? Porque Jesus amou a nós, entregando-se a nós. Então, se a gente quer ter o mesmo caráter de Jesus, a gente deve exercitar o amor. E os grupos de discipulado, eles servem para isso. Muito mais. Claro, tu quer um estudo bíblico? Quer conhecimento bíblico, irmã? Quer conhecimento bíblico? Escola dominical. Né? Porque são coisas diferentes. São coisas diferentes. Não dá para na escola dominical a gente ter experiências de intimidade com Deus que nos ajudem a entender o caráter de Cristo em nós. Mas nós podemos entender as doutrinas. A gente pode entender conhecimento. E é importante ter conhecimento. É importante. Mas o lugar de estudar doutrinas é a escola dominical. Agora, se tu quer ter o caráter de Cristo na tua vida, se tu quer avançar na tua intimidade com o Espírito Santo, se de fato e verdade tu quer ser um discípulo, uma discípula de Jesus, não só um membro, não só um teólogo, não só um obreiro, mas um discípulo de Jesus, então, grupo de discipulado, onde mais do que apenas estudar, a gente procura viver o que Jesus ensinou. Então, o discipulado, ele trabalha com isso. Nisso conhecerão que sois meus discípulos. Jesus podia ter dito, vocês vão se conhecer que são meus discípulos, porque vocês vão saber a Bíblia de cor e conhecer todas as teologias. Daí vão saber que são crente mesmo. Ou ele podia ter dito, vão saber que são crente mesmo, porque vocês vão estar ocupando cargos importantes nas igrejas. Não, Jesus não disse isso. Diz, olha, vocês vão ser reconhecidos como meus discípulos, porque vocês vão ter o meu caráter. E o meu caráter é amor. E daí o versículo 36. Não esqueci do versículo 36. Deixei o melhor para o final. Pedro pergunta, porque ele não sabe o que ia acontecer. Pedro pergunta, Senhor, para onde vais? Jesus estava indo para a cruz. Pedro também foi para a cruz. Mas depois da cruz, Jesus foi para a glória do Pai e está lá até hoje. Ele ressuscitou e vive e reina para sempre. Jesus diz algo que talvez na hora Pedro não entendeu. Talvez na hora Pedro não entendeu. Mas hoje nós podemos entender. Ele diz assim, para onde eu vou, não podes me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Pedro passou pela cruz também. Mas Jesus disse,
vai passar pela cruz, mas tu vai me seguir até onde eu vou. Em João capítulo 17, Jesus diz para que os discípulos estejam onde ele está. Onde Jesus está agora? Na glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo nos revela, através das suas cartas, que nós, quando nos tornamos discípulos e discípulas do Senhor Jesus, nós nos assentamos com ele no trono de glória. Naquele momento, Pedro não podia segui-lo onde Jesus estava indo, mas ele ia seguir. Jesus sabia que ele ia seguir. Pedro, de fato, seguiu o discipulado, colocou em prática, foi para a cruz, mas também foi para a glória. Meu querido, minha querida, nós também queremos seguir Jesus. Eu tenho certeza que tu queres estar onde Jesus está agora. Eu tenho certeza que tu queres a glória de Deus na sua vida. Pois a glória de Deus, na verdadeira, ela não se garante com curso de conhecimento teológico, embora seja importante. Eu mesmo, né? Eu tô até com a camiseta, ó, teologia. Eu gosto, estudo, estudar é importante, mas isso não vai me garantir a salvação. Ser obreiro da igreja, ser obreira da igreja. Eu também sou obreiro da igreja, né? Estou numa função pastoral. Eu sou obreiro da igreja, mas isso não garante a salvação. Agora, se eu procurar ter o caráter de Cristo na minha vida, amar ao próximo como a mim mesmo, aí sim eu vou seguir Jesus nessa vida e vou seguir Jesus depois dessa. Aí sim eu vou ter a glória de Deus na minha vida. Esse convite é para ti. Não se contente em apenas ser membro. Não se contente em apenas ser obreiro, obreira. Não se contente apenas com conhecimento teológico, que pode ser muito útil. Eu tenho um texto que eu escrevi, né, comparando a teologia, conhecimento teológico, com óculos. O óculos ajuda a enxergar, mas o óculos não é o caminho. O caminho é tu caminhar. Leia o texto, até vou botar depois o texto aqui embaixo do vídeo para vocês, quem quiser ler, é um texto curtinho, mas para entender. O conhecimento é um instrumento, mas não é o caminho. O caminho é o discipulado. Então sejamos nós discípulos e discípulas. E eu quero te convidar, tu que é de Constantina, de Canhada Funda e de São José das Missões, Canhada Funda em Novo Xingu e São José das Missões, eu quero te convidar a fazer parte do nosso programa de discipulado. Nós já temos grupos se abrindo e estamos esperando. Não são grupos grandes, são grupos pequenos. Por quê? Para que a gente possa vivenciar o verdadeiro evangelho e para te colocar em prática o verdadeiro evangelho. Participe conosco. E eu tenho certeza que é isso que Jesus quer de nós. Não quer que a gente seja membro de igreja, não quer que a gente seja simplesmente um teólogo, uma teóloga, não quer que a gente seja simplesmente um obreiro, uma obreira. Jesus quer de nós que sejamos seus discípulos, seus amigos, e aí sim nós iremos até onde Ele está. E até a gente chegar lá, Ele vai estar caminhando conosco todos os dias. Amém? Meu Senhor e meu Deus, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida, agradecendo, Senhor, a vida das pessoas que aqui estão, que entraram, que saíram. Pai amado, coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada irmã, de cada irmão, de cada família, de cada ambiente. Eu peço, Senhor, que Teu Santo Espírito esteja despertando para a importância de andar em discipulado. Não porque é uma ideia do pastor Danielson ou da igreja metodista, mas porque é uma ordenança de Jesus. Pai amado, que a gente possa ser discípulos e discípulas Tuas, que a gente possa amar uns aos outros e adquirir, Senhor, o Teu caráter nessa caminhada. E para que um dia a gente possa estar onde Tu está. Meu Senhor e meu Deus, coloco diante de Ti, Senhor, esse irmão, essa irmã. Coloco diante de Ti, Senhor, essa família. Coloco diante de Ti, Senhor, esse ambiente de trabalho, declarando, Senhor, sobre cada um, sobre cada uma, a Tua bênção que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que anima, que traz a provisão e que guarda o coração na paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém e amém. E amanhã nós temos mais um encontro com palavras de Jesus sobre discipulado. Amanhã de manhã nos falamos. Deus abençoe.